Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano, hein? Nesse vídeo iremos falar sobre a classificação atualizada da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, se você curte esse tipo de conteúdo, curte, compartilha e se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Manauara termina na liderança na primeira fase, já tem 31 pontos e não pode mais ser alcançado. Está classificado para a próxima fase com 9 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Isso mesmo, o Manauara está invicto na Série D do Campeonato Brasileiro. O Porto Velho de Rondônia, em segundo lugar com 25 pontos, também está classificado para a próxima fase. Quem também garantiu classificação foi o Princesa dos Solimões, em terceiro lugar com 22 pontos. E aqui está a grande decisão. O quarto colocado, Manaus, tem 21 pontos e ainda busca a classificação. E isso porque o quinto colocado, o Trem do Amapá, tem 18 pontos e ainda tem chances. Portanto, São Raimundo de Roraima com 16, Rio Branco do Acre com 12 e o Maitá com um pontinho apenas são eliminados da Série D. Na última rodada, o Manauara goleou São Raimundo de Roraima por 4-0. O Princesa dos Solimões venceu o Rio Branco do Acre por 2-0. Já o Maitá perdeu em casa 5-2 para o Manaus e o Trem perdeu em casa 2-0 para o Porto Velho. A última rodada da fase de grupos será toda ela neste sábado às 5 horas da tarde pelo grupo A1. O Rio Branco do Acre enfrenta o Manauara. Porto Velho enfrenta o Maitá. São Raimundo de Roraima enfrenta o Princesa dos Solimões. E esse é o jogo. Esse é o jogo do grupo A1. Manaus enfrenta o Trem. O Manaus joga por um empate em casa para garantir a classificação para a próxima fase. Já o Trem precisa da vitória por 2 gols de diferença para garantir aí sim a sua classificação. Ou seja, o Manaus pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim garante a classificação para a próxima fase da Série D. Esse jogo define o quarto colocado do grupo, hein? Grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Maranhão lidera com 24 pontos e está classificado. Quem também está classificado no grupo para a próxima fase é o Altos do Piauí, segundo colocado com 21 pontos. Aí o terceiro colocado, o River do Piauí, com 18, o Cametá, que é o quarto colocado, com 16, o Tocantinópolis, que é o quinto, com 16, e o Fluminense do Piauí, que é o sexto colocado com 15, e até o Motoclube, que é o sétimo colocado com 15, ainda tem chances. O Águia de Marabá praticamente está virtualmente eliminado. Vamos analisar então como está a situação neste grupo. A 13ª rodada, nós tivemos o River do Piauí, perdeu em casa 1-0 para o Maranhão. O Cametá venceu o Tocantinópolis por 3-1. O Motoclube perdeu 2-1 para o Altos do Piauí e o Águia de Marabá venceu o Fluminense do Piauí fora de casa por 2-1. A última rodada, todos os jogos neste grupo, 4 horas da tarde neste domingo, hein? O Maranhão, já classificado, enfrenta o Fluminense do Piauí. O Tocantinópolis enfrenta o Motoclube, também jogo aqui que pode definir aí uma possível classificação. O Águia de Marabá enfrenta o River do Piauí. E o Altos do Piauí, já classificado, enfrenta o Cametá. Todo mundo aqui no grupo tem chances de classificação, com exceção do Águia de Marabá, que tem 13 pontos e só poderia chegar a 16. Como o Cametá do Pará já tem 16, só que tem 4 vitórias e o Águia de Marabá só tem 2, o Águia de Marabá é o único aqui que não tem mais chances de classificação e já está eliminado por conta do número de vitórias. Agora, pelo grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro, o 13 da Paraíba, com 28 pontos, lidera o grupo e está classificado para a próxima fase. Quem também garantiu a classificação foi o Iguatu, segundo colocado do grupo, com 24 pontos. O América de Natal, em terceiro lugar, com 23, também está classificado.
Aí nós temos a última vaga em aberto entre Souza da Paraíba, que é o quarto colocado, Atlético do Ceará, que é o quinto colocado, com 17 pontos, o Souza tem 18, e o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, que é o sexto, com 16. Maracanã em sétimo lugar com 12, Potiguar de Mossoró, lanterna com 6, já estão eliminados no grupo. A 13ª rodada, o Santa Cruz venceu o Iguatu por 2-1, o Atlético do Ceará perdeu 2-1 para o América de Natal, o Maracanã venceu o Potiguar de Mossoró por 2-0 e o Souza da Paraíba ficou no empate 1-1 com o 13 da Paraíba. A 14ª rodada, neste grupo, todos os jogos domingo às 4 horas da tarde. O 13 da Paraíba, já classificado, enfrenta o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, que ainda tem chances de classificação. Na Arena das Dunas, o América de Natal, já classificado, enfrenta o Maracanã, já eliminado. O Iguatu vai enfrentar o Souza. O Iguatu já está classificado, o Souza ainda quer se classificar e depende só de si. E o Potiguar de Mossoró, já eliminado, enfrenta o Atlético do Ceará, que ainda sonha com a classificação. Agora vamos então de grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro, porque o líder Itabaiana do Sergipe, com 26 pontos, já está classificado. O Retrô, segundo colocado com 23 pontos, também está classificado. O CSA de Alagoas, que é o terceiro colocado, tem 21 pontos e está virtualmente classificado, mas ainda não matematicamente. A Jacuipense é a quarta colocada com 20. Essas duas equipes dependem só de si para se classificar, mas ainda não estão classificadas. O Asa de Arapiraca, que é o quinto colocado com 18, e a Juazeirense, que é a sexta colocada com 18, ainda buscam a classificação. Já o sétimo colocado, Petrolina, com 10 pontos, e o Sergipe, Lanterna, com 9, já estão eliminados. A 13ª rodada neste grupo, o Sergipe perdeu em casa 1-0 para a Jacuipense, a Juazeirense perdeu em casa 2-1 para o Retrô. Petrolina perdeu em casa 3-0 para o Asa de Arapiraca e o CSA de Alagoas venceu a Itabaiana por 2-1. A última rodada da fase de grupo será os jogos neste domingo às 4 horas da tarde. No Municipal de Arapiraca, o Asa de Arapiraca, que ainda sonha com a classificação, recebe o Sergipe, que já está eliminado. O Retrô enfrenta o CSA de Alagoas. O Retrô já está classificado e o CSA de Alagoas precisa de um empate para garantir a classificação. A Jacuipense enfrenta o Petrolina. A Jacuipense depende apenas de si para classificar, enfrenta a Petrolina, que já está eliminada. E o Itabaiana recebe a Juazeirense. A Juazeirense precisa da vitória em uma combinação de resultados para se classificar, e o Itabaiana já está classificado. Pelo grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro, a Brasiliense lidera com 29 pontos e já está classificada para a próxima fase. Quem também garantiu a classificação para a próxima fase foi o Anápolis, segundo colocado com 25. E esse grupo já está tudo definido, porque o terceiro colocado, misto do Mato Grosso, com 21 pontos, e o Craque, que é o quarto colocado com 21 pontos, já estão também classificados, ou seja, neste grupo já temos os 4 times classificados para a próxima fase. O Iporá, quinto colocado com 17, União Rondonópolis, sexto colocado com 12, o Capital do Tocantins, sétimo com 10 e o Real Brasília com 6 pontos já estão eliminados. A 13ª rodada neste grupo, o Iporá goleou o Real Brasília por 3-0, Capital Tocantins ficou no empate 2-2 com o União Rondonópolis, o Misto empatou 1-1 com o Anápolis e o Brasiliense venceu o Craque por 2-0. A última rodada, para finalizar neste sábado às 4h30 da tarde, União Rondonópolis enfrenta o Iporá, o Craque enfrenta o Misto, Real Brasília enfrenta o Capital e o Anápolis enfrenta a Brasiliense. Lembrando que esse é o único grupo que todo mundo já está classificado, os 4 primeiros colocados já está definido. Só resta saber as posições que as equipes vão ficar. Mas já sabemos que a Brasiliense termina em primeiro e o Anápolis termina em segundo. O grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro tem o Nova Iguaçu na liderança com 28 pontos e já está classificado. Primeiro lugar do grupo também garantido. O Itabuna, em segundo lugar, com 24 pontos, também está classificado. E quem está no grupo classificado também é a terceira colocada, a Portuguesa do Rio de Janeiro, com 22 pontos. A quarta vaga está em aberto e vai ser um time do Espírito Santo, ou o Serra do Espírito Santo, ou o Real Noroeste do Espírito Santo. A diferença das equipes é de 1 ponto, né? O quarto é o Serra com 18 e o quinto é o Real Noroeste com 17.
Portanto, Ipatinga, sexto colocado com 11, Democrata SL, sétimo com 10 e o Audax do Rio de Janeiro com 8 já estão eliminados. Na 13ª rodada, o Serra perdeu em casa 2-1 para o Nova Iguaçu, a Portuguesa goleou o Real Noroeste por 3-0. Itabuna ficou no empate 0-0 com o Ipatinga e o Democrata SL perdeu em casa 3-2 para o Audax do Rio de Janeiro. A última rodada, jogos às 3 horas da tarde neste sábado. No Ipatigão, o Ipatinga enfrenta a Portuguesa do Rio de Janeiro. Nova Iguaçu vai receber o Democrata SL. O Real Noroeste, ainda buscando a classificação, recebe o Itabuna. E o Serra, do Espírito Santo, que também busca a classificação e no caso depende só de si, visita o Audax. Vamos agora de grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro, porque o Maringá lidera com 29 pontos e está classificado para a próxima fase. Quem também no grupo está classificado para a próxima fase é a Inter de Limeira, segunda colocada com 23 pontos. Ainda buscam a classificação, 3 equipes buscam vaga, são 2 vagas restantes. O terceiro colocado, Costa Rica do Mato Grosso, tem 20. O quarto colocado, Santo André, com 20. E o Água Santa, que é o quinto colocado, com 19. Portanto, já estão eliminados Pouso Alegre com 13, sexto colocado, assim como o sétimo colocado, São José de São Paulo. O Lanterna é a Patrocinense com 5 pontos. A 13ª rodada, o São José empatou 1-1 com Pouso Alegre. A Patrocinense perdeu em casa 1-0 para o Santo André. A Inter de Limeira venceu Costa Rica do Mato Grosso por 1-0 e o Maringá venceu Água Santa por 2-0. A última rodada da fase de grupos. No Laertão, jogo, todos eles no sábado às 4 horas da tarde, tá? O Costa Rica do Mato Grosso, que depende apenas de si, recebe o São José, que já está eliminado. O Santo André depende só de si e vai receber o Maringá. O Água Santa, que depende só de si, vai receber a Patrocinense. E o Pouso Alegre, já eliminado, enfrenta a Inter de Limeira, que já está classificada. E por fim, o grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro, onde nós temos o Cianorte na liderança com 22 pontos e já está classificado para a próxima fase. Quem também garantiu a classificação para a próxima fase é o Avenida do Rio Grande do Sul, segundo colocado com 19 pontos. Apesar de ter 3 pontos a mais do que o Barra, que é o quinto colocado, a equipe não pode mais ser ultrapassada pelo time catarinense, porque o número de vitórias do Avenida é 5 contra apenas 3 do Barra. Se o Barra venceu a Avenida a perder, o Barra chegaria a 4 vitórias contra 5, portanto a Avenida também está classificado para a próxima fase. O Brasil de Pelotas, terceiro colocado com 18 pontos, ainda busca a classificação, assim como o Concórdia, que é o quarto colocado e tem 17. Quem também sonha com a classificação é o quinto colocado, Barra de Santa Catarina, com 16 pontos. Também tem chance de classificação Novo Hamburgo, que é o sexto colocado com 15, e o Hercílio Luz, que é o sétimo colocado com 15. Portanto, o Cascavel, lanterna com 12 pontos, é o único eliminado já no grupo. Na 13ª rodada, o Avenida ficou no empate em casa 0-0 com o Hercílio Luz, o Concórdia empatou 1-1 com o Novo Hamburgo, o Cianorte ficou no empate 1-1 com o Cascavel e o Barra ficou no empate 2-2 com o Brasil de Pelotas, ou seja, a última rodada todo mundo empatou. Agora a última rodada, neste domingo às 4 horas da tarde, vamos ter os seguintes jogos. O Cascavel, já eliminado, enfrenta o Avenida, já classificado. O Novo Hamburgo, com chances de classificação, faz um confronto direto contra o Barra. O Hercílio Luz enfrenta o Cianorte. Aí o Cianorte já classificado, o Hercílio Luz ainda sonha com a classificação. E o Brasil de Pelotas, ainda buscando a classificação, faz outro confronto direto contra a equipe do Concórdia. Então, parabéns a essas equipes que já garantiram a classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, mesmo ainda faltando uma rodada. Manauara, Porto Velho, Princesa dos Solimões. Maranhão, Altos do Piauí. 13 da Paraíba, Iguatu e América de Natal. Itabuna, Retrô, Brasiliense, Anápolis, Misto, Craque, Nova Iguaçu, Itabuna, Portuguesa do Rio de Janeiro, Maringá, Inter de Limeira, Cianorte e Avenida. Essas são as 21 equipes que já estão garantidas na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro.